Olá, queridas irmãs, olá, queridos irmãos que acompanham as atividades do Lar Espírita Casa do Samaritano através das suas redes sociais. Estamos aqui reunidos mais uma vez para participarmos de alguns momentos de estudo, de alguns momentos de reflexão, de orações. Estou aqui direto de Campo Maior, Piauí, Brasil, que eu carinhosamente chamo de capital do mundo, que hoje está completando 259 anos. Então parabéns para Campo Maior. Estamos aqui fazendo essa transmissão para que a gente possa fazer um estudo do Evangelho. Você é nossa convidada, você é nosso convidado para participarmos junto desse momento de reflexão. Aproveitando para dar a nossa saudação especial aos pais. Hoje essa transmissão está sendo feita no Dia dos Pais, para quem for assistir em outros dias. Então nós estamos dando um carinhoso abraço aos pais, aqueles que assumem de fato a sua tarefa de contribuir para o crescimento, desenvolvimento dos seus filhos, porque pai não é só procriar, né? Procriar qualquer um faz, qualquer animal faz. Agora, ser pai é participar, é ter presença, é oferecer disciplina, oferecer amor, é dar atenção. E isso aí, infelizmente, muita gente abandona. E a gente aproveita também para homenagear as mães que muitas vezes criam seus filhos sozinhas, porque aqueles que deveriam exercer o papel de pai simplesmente negligenciaram essa tarefa. Então, parabéns aos pais, parabéns às mães, parabéns às famílias. Que o amor, o respeito, a comunhão, a solidariedade, o amor possa reger as nossas vidas. Bem, nós hoje vamos fazer um estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Nós vamos estudar especialmente o tema a paciência. E aí eu pergunto para você, está precisando de paciência? Como tá a vida? Como está o trabalho? Como está a rotina? Como está o dia a dia? Como está a convivência no lar, em casa, na família? Está precisando de paciência? Eu tô. Então, se você também estiver precisando de paciência, talvez esse estudo também sirva para você como serve muito para mim. Para que a gente possa então realizar esse nosso estudo, quero convidar você para uma prece, para uma oração, para a gente buscar essa sintonia com o alto, para a gente buscar essa inspiração amorosa de Deus em nossas vidas. Então vamos concentrar, para aquele que preferir fechar os olhos, para ajudar nessa concentração. E a gente conversa com as forças da criação. Dirigimos então nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo por esse dia, agradecendo por essa oportunidade de aprendizado que nos é ofertada, pedindo a Jesus que nos ampare e nos envolva de muitas bênçãos, que esse nosso encontro possa ser proveitoso, uma oportunidade de reflexão, de amadurecimento, para que possamos aplicar os conceitos do Evangelho em nossas vidas. Que a luz divina possa alcançar e proteger a todos os lares, todas as famílias, nos envolvendo de muita luz, de muita paz. Que aqueles que passam por situações aflitivas, desafios dolorosos, sejam envolvidos da força para vivenciar com vitória essas situações desafiadoras. Que todos então possamos sentir as bênçãos, a inspiração e o amor de Deus em nossas vidas. Que assim seja. Pois bem, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, vocês que estão aqui passando pelo Instagram e pelo YouTube do Lex. É uma alegria, mais uma vez, participarmos desse momento de estudo. Então, como eu falei ainda há pouco, algumas pessoas não estavam aqui, estamos fazendo essa transmissão direto de Campo Maior, que hoje está completando 259 anos de emancipação política. Então, diretamente para o Lex. Vamos falar sobre paciência, então. Paciência, a ciência da paz. Por isso que esse tema é colocado
lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então é um tema que a gente precisa desenvolver em nós. Eu acho que se a gente parar para observar, nós estamos muito impacientes, né? A nossa sociedade, a nossa realidade atual é muito impaciente. A gente quer tudo rápido, a gente quer tudo num estalar de dedos. A gente muitas vezes não espera que as coisas se desenvolvam no seu tempo certo. Muitas vezes a gente está acostumado, está se acostumando nesse ambiente de... Drica, bom dia, feliz dia dos pais. Ela está dando aqui uma saudação para os pais. Pois é, a gente está acostumado a ter tudo resolvido aqui num estalar de dedos. A gente está acostumado em que as pessoas, rapidamente a gente liga e recebe uma entrega em casa, ou pede pelo celular. A gente está acostumado que as coisas sejam muito rápidas. E com isso, muitas vezes, a gente perde um pouco de paciência. Sendo que também, muitas vezes, o nosso temperamento não é muito de paciência. Às vezes, nosso temperamento é de querer as coisas rapidamente resolvidas. Não gosta quando alguém seja um obstáculo ou dificulte alguma coisa, algum desejo nosso. E aí a gente muitas vezes se irrita. Qual é o resultado da impaciência? O resultado da impaciência muitas vezes é irritação. A gente costuma perder as estribeiras, a gente costuma agir com violência, com agressividade. É uma das características da impaciência. Mas também a gente, por impaciência, a gente também pode se revoltar. O que é a revolta? Revolta é agir contra, passa a ser um adversário. A gente passa a se opor a algo. Agir com revolta é agir com oposição sistemática, com oposição até que muitas vezes irracional. Só porque alguém ou alguma situação não nos beneficiou do jeito que queríamos, imediatamente a gente passa a querer resolver, ser um opositor daquilo que por alguma situação nos atrapalhou ou não foi... não atendeu às nossas expectativas. E aí a gente age com revolta. Então a revolta, a ira, são resultados da impaciência. Assim como a gente percebe também que um outro resultado da impaciência, muitas vezes é a fuga. A gente muitas vezes, por impaciência, a gente abandona as coisas e sai e foge da nossa realidade. Ou então se entrega a um vício como o álcool, como as drogas. E até em algumas pessoas, numa situação mais extrema, foge pela porta do suicídio. Então, por tudo isso, pela fuga, pela revolta, pela ira, por todo o desequilíbrio que a impaciência gera nas nossas vidas, é que é importante a gente fazer uma reflexão sobre esse tema e, de alguma forma, tentar encontrar meios de buscar a paciência. E o que seria a paciência? A paciência eu costumo definir como sendo a calma diante das tribulações. Tribulação todo mundo passa. Ninguém está aqui numa situação de isenção, em que não vai passar por dificuldades, não vai passar por problemas, não vai passar por situações de dor, não vai passar por lutas. As lutas, as dores, os desafios, as dificuldades fazem parte da vida. Então, o melhor jeito de passar por isso que faz parte da vida é tentando viver com calma, tentando viver com sobriedade, não deixar que essas situações causem desequilíbrio em nós, não permitir que nós venhamos a cair numa situação de perturbação emocional, de perturbação espiritual, porque as coisas estão difíceis. Então, paciência é enfrentar as situações com calma. Às vezes não é fácil. Na grande maioria dos casos, a gente percebe que para nós, seres humanos vivendo aqui nesse planetinha Terra, na grande maioria de nós, às vezes, nós sentimos impaciência. Às vezes a gente quer jogar tudo para o alto, às vezes a gente fica com raiva.
E às vezes parece que não tem nenhum motivo específico para a gente ter impaciência, né? Então às vezes a gente já acorda impaciente, não sei se já acontece com vocês, né? Então às vezes a gente acorda e já acorda mal-humorado. Então alguém às vezes diz assim, bom dia pra gente, e a gente diz, bom por quê? Por que o dia é bom? Né? Já aconteceu assim com você? E às vezes acordar assim, do nada a gente já fica inflamado, do nada a gente fica perdendo a calma e a gente já fica áspero, a gente já fica ríspido. Acontece também. Então nenhuma situação dessa é boa. Então todo tipo de impaciência é algo danoso para a gente. Danoso para as nossas emoções, né, que ficam desequilibradas, que ficam desajustadas. A gente passa a tomar decisões equivocadas quando age com impaciência. E danoso também para o físico, danoso também para o nosso organismo. Observa que quando a gente está impaciente, muitas vezes a pressão sobe, ataca a gastrite, muitas vezes a gente fica de alguma forma desequilibrado, dá uma palpitação. Então são muitas as consequências que podem ser desagradáveis por conta da impaciência. Então vamos tentar baixar a bola, né? É o que eu costumo sempre dizer para mim mesmo. Baixa a bola, se acalma, respira. Se for preciso, dá uma voltinha, né? Sai um pouco daquela situação que está gerando algum tipo de desconforto e tenta se acalmar. Então todos nós estamos sujeitos em alguma situação perder a paciência. Mas é claro que a gente deve se esforçar. É tudo uma questão de esforço, é tudo uma questão de se empenhar. Toda conquista moral é decorrente desse esforço, dessa dedicação que a gente faz na busca do autoaperfeiçoamento. Então, a gente vai dizer assim, eu queria ser paciente. Mas a paciência não acontece do dia para a noite. Às vezes a gente tem alguém que convive com a gente, um familiar, um colega de trabalho, um amigo de infância, em que parece que essa pessoa ela foi banhada na serenidade, ela foi banhada na tranquilidade. E a gente fica pensando assim, eu queria ser como fulano de tal, que não perde a paciência. Eu queria ser fulano de tal, que é calmo. Mas isso não é uma conquista do dia para a noite. Isso é fruto de trabalho, isso é fruto de esforço. Isso é fruto dessa busca por autoaperfeiçoamento. Então, às vezes, a gente precisa se afastar, às vezes a gente precisa respirar um pouco, ler alguma coisa, escutar alguma música, e quem sabe com isso a gente evite tomar decisões intempestivas, decisões que sejam precipitadas. A gente pode evitar situações que sejam dolorosas para nós e para os outros. Porque quando a gente age com impaciência, nós temos uma capacidade muito grande de ser agente de agressividade. A gente pode causar dor com as nossas palavras, a gente pode causar dor com o nosso comportamento, muitas vezes nas pessoas que a gente ama. Então, vale a pena buscar a paciência por nós mesmos, para que a gente fique bem com a gente mesmo, para que a gente fique bem com a gente mesmo. E vale a pena a gente buscar a paciência para que a gente crie uma atmosfera de equilíbrio no meio onde a gente está. Então, muitas vezes, nós geramos bate-boca, nós geramos conflitos porque a gente não tem a paciência. Mas algumas pessoas podem dizer assim, mas eu não quero ser paciente não. Paciente é a pessoa que fica lá, todo mundo faz o que quer com ele, todo mundo sapateia na cabeça dele, faz de gato e sapato, e aí a pessoa não reage. Eu não quero ser paciente não, paciente é um bobão, paciente é um abestalhado. Muito pelo contrário. Então o paciente não é a pessoa que é tola, o paciente é a pessoa que busca resolver as situações com calma, que busca a racionalidade e não se deixar levar de forma descontrolada. Então o paciente busca controle, busca autodomínio,
Enquanto que a pessoa impaciente, ela perde o controle de si mesmo, de si mesma. Ela perde o controle de si mesma, ela age de forma atabalhoada, ela age de forma intempestiva. Por isso que age normalmente a inconsequência, a consequência da impaciência é um caos ao nosso redor, é perturbação ao nosso redor. Então a gente não quer caos, a gente quer harmonia, a gente quer paz, né? A gente só quer paz, como diz a música lá, né? Agora, quando a gente age com impaciência, tudo isso vira de cabeça para baixo. Aí a gente vira aquilo que a gente chama aqui em Campo Maior, que eu vi muitas vezes, um cavalo batizado, uma pessoa que sai dando coice em todo mundo, sai dando patada. Engraçado, eu acho interessante aqueles cursos de relações humanas, né? Às vezes a gente vai numa empresa, às vezes na instituição de trabalho, existe o curso de relações humanas. Então você faz um curso para ser humano. Você nunca viu um passarinho fazendo um curso para ser passarinho. Você nunca viu uma paca, uma cutia fazendo curso para ser paca e cutia. Não. Agora o ser humano tem que fazer curso para ser humano. Curso de relações humanas. Por quê? Muitas vezes a gente deixa de agir como ser humano para agir como um cavalo, para agir como uma mula, para agir dando patada, para agir dando coice. Então até nisso a gente é diferente, né, dos outros animais. O ser humano precisa de um curso para ser humano, para agir como ser humano. É uma coisa um pouco contraditória dessa nossa realidade, mas é assim mesmo, acontece. Então a gente precisa ficar centrado, ter autodomínio, ter equilíbrio nosso e equilíbrio com os demais, né? Então às vezes qualquer situação pode tirar a nossa paciência, como por exemplo, barulho da cigarra. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas tem uma cigarra aqui pertinho que está animada. Mas a gente tem que se esforçar a entender que nem tudo, por exemplo, está ao nosso controle. Então não está ao nosso controle o clima, não está ao nosso controle muitas situações ao nosso redor, não está sob o nosso controle o que as pessoas vão pensar da gente, não está sob o nosso controle as ações das outras pessoas. Então é uma coisa, por exemplo, que a gente tem que botar na cabeça. Nem tudo está sob o nosso controle. Então tendo esse tipo de percepção da realidade, aí a gente pode trabalhar a nossa paciência. Não é fácil, às vezes é muito difícil. Agora vocês me viram aqui, eu falei e não fiz a leitura ainda, né? Então a proposta do nosso tema aqui é fazer uma leitura comentada. Eu estou fazendo os comentários, mas não fiz nada de leitura ainda. E aí no capítulo 5 do Evangelho, aliás, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, a paciência diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olha só. Então a dor, ele está colocando aqui o espírito, ele não se identificou, botou apenas espírito amigo. Ele está dizendo aqui que a dor que a gente tanto rejeita, a dor que a gente tanto busca evitar, na verdade ela tem um componente que contribui para o nosso crescimento, por isso que é bênção. Então todas as situações de dificuldade são situações de aprendizado. Agora o que a gente quer? A gente só quer comodidade, a gente só quer facilidades. Enquanto que a gente fica com essa ideia ilusória de que a gente veio aqui para ter comodidades e facilidades, a gente deixa de se dedicar a situações que contribuem para o nosso amadurecimento como seres humanos. Essas situações do dia a dia, difíceis, essas situações desafiadoras que a gente tem todo dia na vida da gente. Então não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então todas as dores bem atravessadas, todas as situações desafiadoras, vividas com calma, com serenidade, elas são capazes de contribuir para o nosso amadurecimento espiritual, para que possamos crescer como seres humanos. E é claro
isso contribui para nós evoluirmos como espíritos na nossa trajetória evolutiva. E aí continua o Espírito amigo: sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Então muitas vezes a gente acha que cumpriu com as nossas obrigações quando a gente pega e doa uma cesta básica, quando a gente compra agasalhos para alguém, quando a gente doa as nossas roupas. A gente acha, não, tô kit agora, fiz a minha parte, a minha boa ação foi executada, agora eu vou só curtir. A gente acha que fez a nossa parte. Mas aqui os Espíritos estão dizendo, olha, doar as coisas é importante, mas é a forma mais fácil de exercer a caridade. Existem formas mais desafiadoras. Ou, diz assim, outra há, porém, mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, conviver com as pessoas que são um teste para a nossa paciência, que para estar perto delas a gente precisa respirar fundo, que para estar perto dela a gente precisa contar até 10 várias vezes. Então, quando a gente convive com essas pessoas e se esforça para não retribuir com agressividade, se esforça para não agir com impaciência, nós estamos exercendo a caridade. É a prática do amor que está sendo realizada. É o cumprimento das nossas obrigações perante a lei moral e perante a nossa consciência. E aí continua o Espírito amigo: a vida é difícil, bem o sei. Ela compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Então a vida, ela tem várias situações que são perturbadoras, que são desagradáveis, que são inquietantes no dia a dia. Então tem gente, às vezes, existem situações em que a gente acorda e aí já aparece problema, dificuldade, de manhãzinha já faltou gás, aí a criança não está dando trabalho para comer, aí depois o marido discutiu, a esposa discutiu, aí pegou um trânsito pesado, chegou no trabalho, o chefe faz um monte de cobrança e de reclamação, o dia é cansativo, aí começa a aparecer aqueles boletos, é tanto boleto, é tanta conta para pagar, e aí se observa, vão aparecendo várias situaçõezinhas no nosso dia, aí vem um probleminha de saúde, aí vem a dor de cabeça, aí quando chega a noite, aí falta energia, e aí a gente dorme, a muriçoca fica em cima da gente, quando não é a muriçoca é o calor. Ou seja, a vida da gente às vezes é cheia dessas pequenas situações, que se fosse só uma, às vezes já era chata, né? Mas às vezes é um monte. Por isso que ele diz assim, a vida é composta de mil nadas, como se fossem picadas de alfinetes, mas que no final das contas são dolorosas, são difíceis. Aí diz assim, se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, ai meu Deus, essa aqui é a dificuldade, quando a gente se atenta para os nossos deveres, nas consolações e nas compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Você tem problema? Eu tenho problema. Você tem dificuldade? Eu tenho dificuldade. Todo mundo tem, faz parte da vida. Agora, se a gente parar para perceber, nós também temos bênçãos. Eu, por exemplo, estou aqui na capital do mundo, Campo Maior, Piauí, Brasil, que está completando 259 anos hoje. Não é com esse ventinho gostoso, não é com esse vento agradável. Não sei nem se está atrapalhando o som aqui da transmissão, mas é uma bênção. E a gente precisa abrir a nossa percepção para essas situações que são
que são favoráveis ao nosso bem-estar. Então, nós temos família, nós temos amigos, nós temos a saúde, nós temos o trabalho. Aí você pode dizer assim, mas eu não tenho trabalho. Eu posso não ter trabalho, mas eu tenho uma família. Eu não tenho saúde, mas eu tenho um plano de saúde. Eu não tenho nem saúde, nem plano de saúde, mas eu tenho família. Então tem sempre alguma coisa que a gente pode agradecer, que a gente pode olhar e perceber, o negócio não está assim 100% bom não, mas tem coisas boas. É isso que a gente precisa exercitar a nossa percepção. E aí continua dizendo assim, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra o fronte. Então quando a gente para só reclamar, para só achar coisa ruim na vida, aí as coisas ficam mais complicadas mesmo. E aí encerra dizendo o Espírito amigo, coragem amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele que qualquer um de vós. E nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. É isso que a gente precisa colocar na nossa vida, né? Ser cristãos, tentar colocar em prática aqueles ensinos que o Cristo nos colocou à disposição. Olha aqui, Guaraciara, sempre temos muito que agradecer. Isso mesmo, eu também tenho que agradecer a você também, né, Guaraciara? Pela sua presença aqui e em minha vida. Então, a gente tem sempre o que agradecer. A gente tem sempre o que olhar e dizer assim, tem dificuldades, tem problema, tem desafio, mas também tem coisa boa. Tá? Então a gente não precisa só ficar olhando para os problemas, não. Que tal ser um pouco grato também de vez em quando, tá? Gratidão, eu costumo dizer que é percepção da nossa realidade. Quando eu não sou grato é porque eu não olho, não percebo o que tem de bom em minha vida, em mim mesmo, ao meu redor. Porque sempre tem dificuldade. Olha o passarinho aqui. Dificuldade todo mundo tem. Mas bênçãos também todo mundo tem. Então a gente pode passar e olhar também as nossas bênçãos que são colocadas na nossa vida, que temos ao nosso redor. Então que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça. Vamos fazer então uma prece, uma oração para a gente encerrar. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de reflexão que o Evangelho nos proporciona. Por essa lição que precisamos buscar forças e tentar colocar em prática nas nossas vidas. Às vezes é difícil ter paciência, mas queremos contar com o teu apoio, com a presença amorosa dos benfeitores espirituais, para que tudo possa transcorrer em paz. Que sejamos envolvidos pelo teu amor, pela tua luz, a nos impulsionar no caminho do bem, na construção do nosso equilíbrio, da nossa serenidade, no uso adequado das emoções e da razão. Cuida e protege de todos os lares, todas as famílias, em especial os pais, que sejam protegidos nesse dia em homenagem a eles e em todos os dias que são desafiadores para pais, para mães, que suas famílias sejam repletas de bênçãos e que todos possamos sentir a tua presença amorosa em nossas vidas, que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, obrigado pela atenção, pela companhia. Mais uma vez um abraço aos pais, um abraço às mães que muitas vezes criam os filhos sozinhas, que merecem também o apoio. Um abraço a todos aqueles que se fazem como os pais, os tios, os avós, aqueles que estão presentes contribuindo para a educação, para o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens, das gerações que estão por vir. Que Jesus abençoe a cada um de nós, as nossas casas e as nossas famílias. Tchau, tchau!